understand that you are no one, and I can't wait to see you again. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de função exponencial aplicada em problemas. Primeiro exemplo. O número n de decibéis e a potência I de um som medido em watts por centímetro quadrado estão relacionados pela fórmula I igual 10 elevado a menos 16 vezes 10 elevado a n sobre 10. Determine o número de decibéis correspondente ao som provocado por tráfego pesado de veículos, cuja potência é estimada em 10 elevado a menos 8 watts por centímetro quadrado. Então, vamos lá. Para resolver um problema, o que vocês precisam saber? O tipo de função trabalhada no problema e qual foi o dado aí que o problema forneceu. Então, interpretação é tudo, hein? Interpretou errado, substituiu o valor no lugar errado, vai dançar, vai fazer tudo errado. Interpretação correta é fundamental para o sucesso do exercício. Vamos interpretar. Primeira coisa, reconhecer a função. Observem que a incógnita foi dada no expoente da potência, ou seja, isso é uma característica da função exponencial. Então, neste problema, nós vamos trabalhar com função exponencial. Por quê? Porque a incógnita está fornecida lá, ó, no expoente da potência. Vamos ao valor dado. Foi dado 10 elevado a menos 8. O que ele é? Ele é a potência estimada. Então, volta lá no enunciado, ó. N representa para nós o número de decibéis. E o I representa a potência. Ou seja, 10 elevado a menos 8 é a potência, então é o valor do I. Então, agora que nós interpretamos o nosso problema, o que nós vamos fazer para resolver? Então, ó, eu vou substituir o I por 10 elevado a menos 8. E aí, vamos ver o que dá. Troca lá. 10 elevado a menos 8 é igual 10 elevado a menos 16 vezes 10 elevado a n sobre 10. Agora, vamos resolver isso. Tem vários caminhos. Cada um de vocês vai seguir o que achar mais fácil. Eu poderia resolver aqui, ó, aplicando a propriedade da multiplicação entre potências de mesma base, onde eu conservo a base 10 e somo os expoentes. Porém, eu vou por outro caminho. Observem aqui, prestem atenção. Eu vou isolar essa potência onde está a incógnita que eu quero descobrir. Então, 10 elevado a menos 16 está multiplicando, operação inversa, vou passar para cá dividindo. Então, eu tenho 10 elevado a menos 8 dividido por 10 elevado a menos 16. Então, nós temos agora divisão entre potências de mesma base. Então, pela propriedade, o que eu devo fazer? Então, conservo a base e subtraio os expoentes. Então, eu vou fazer menos 8 menos o menos 16. Por que dois negativos? Um da propriedade e o outro é do número. Ele é menos 16. E aí, vamos resolver. Menos menos 16. Menos e menos vai dar mais 16. 16 tira 8, quanto vai dar? Vai dar 8. Agora, chegamos aqui, ó. 10 elevado a 8 igual a 10 elevado a n sobre 10. Quando nós igualamos as bases das potências, podemos retirá-las e trabalhar com a igualdade entre os expoentes. Então, 8 igual a n sobre 10. Vamos isolar o n?
10 está aqui dividindo, operação inversa, passo ele multiplicando. 8 vezes 10, 80. Ou seja, o valor procurado é 80 decibéis. Ok? Vamos ao próximo exemplo. O crescimento exponencial de uma população microbiana em suspensão em meio líquido é caracterizado pela duplicação do número de células e, por conseguinte, da massa, biomassa. Durante o crescimento exponencial, o número de células aumenta de acordo com uma exponencial de base 2. Uma população N de micróbios cresce exponencialmente de acordo com a expressão N igual 50 vezes 2 elevado a T, sendo T em horas. Item A. Calcule o valor de N para os seguintes valores de T. Então, primeira coisa, observa a função trabalhada no problema. Foi dado aqui uma função onde a incógnita aparece no expoente de uma potência. Então, é uma característica de função exponencial. Nós temos aqui uma função exponencial para ser explorada. E aí, no item A, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar nessa função os valores dados para o T, que representa o tempo em horas, e nós vamos achar N, que é o número de micróbios. Ok? Então, vamos ao primeiro valor. Quando T for 1 hora, quanto vai dar o N? Vamos calcular. Troca o T por 1 e faz a continha. 2 elevado a 1, 2. 2 vezes 50, 100. Ou seja, em 1 hora, temos 100 micróbios. Troca o T por 2 agora. Faz a continha. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes os 50, 200. Em 2 horas, 200 micróbios. Agora, T valendo 5 horas. Troca o T por 5. 2 à quinta, 32. 32 vezes 50, 1.600 micróbios. T igual a 30 minutos. Observem lá no enunciado que o T é em horas. Ou seja, se ele deu 30 minutos, eu tenho que converter para a unidade hora. Então, 30 minutos, nós sabemos que equivale a meia hora. Então, eu não vou trocar o T por 30, eu vou trocar o T por meio, de meia hora. Vamos fazer essa conta. 2 elevado a meio. Então, pela propriedade lá das potências, quando eu elevo a um expoente fracionário, eu tenho que transformar numa raiz, onde o numerador vai lá para dentro como expoente desse 2 e o denominador fica aqui fora, no índice do radical. Ou seja, 2 elevado a meio é igual à raiz quadrada de 2. E aí, vamos resolver isso. Ela vale aproximadamente 1,4. Então, 1,4 multiplica por 50, eu tenho 70,7 micróbios. Agora, T igual a 0. Troca o T por 0 e vamos fazer a conta. 2 elevado a 0, 1. 1 vezes os 50 dá 50. Então, para T 0, são 50 micróbios. Ok? Item B. Esboce o gráfico dessa função. Então, eu trouxe aqui para vocês, para ficar mais fácil, a tabelinha com os valores que nós encontramos no item A. Então, quando T 1 hora, o N 100. Para T 2 horas, 200 no N. Para T valendo 5, deu 1.600 o N. Para o T valendo meio, deu 70,7 no N. E para T valendo 0, temos
50 lá no N. Então, nós formamos aqui, ó, os pares ordenados para representá-los no plano cartesiano. Então, colocando cada ponto no plano cartesiano, fica assim. E então, liga os pontos, teremos o nosso gráfico. Ok? Observem que o gráfico não passa para a parte negativa aqui, ó, do eixo X, que está representado por T. Lembrem-se que o T significa horas, e nós não temos horas negativas. Então, por isso que o gráfico não pode avançar a parte negativa. Fiquem atentos a isso, ok? Então, ligando os pontos, temos a curva nesse sentido. Então, que tipo de função é essa? A base da nossa função, observem, nós temos 2 elevado a t. Então, a base vale 2. 2 é um número maior que 1. Então, nós temos uma função crescente. Por isso que a curva fica nesse sentido. Também podemos observar aqui, ó, conforme eu aumento o valor do t, o valor do n também aumenta. Para t valendo 1, o que nós encontramos? 100. Para t valendo 2, o que nós encontramos? 200. Para t valendo 3, o que nós temos aqui? 400. Então, conforme eu aumento o valor do t, aumenta também o valor do n. Então, a função é crescente. Ok? Espero que vocês tenham entendido aí. Chegamos ao fim de mais uma aula. Nosso muito obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima, pessoal. Beijão!